Boa noite. Então hoje nós vamos dar procedimento ao nosso estudo sobre a vida dos santos. Diminui um pouco. Porque se botar forte as folhas voam todo aí, não me percam. E hoje nós vamos falar sobre São Camilo de Leles. Camilo de Leles nasceu no dia 25 de maio de 1550, 50 anos depois do descobrimento do Brasil. No vilarejo de Bucchianico, região de Chieti, ao sul da Itália. Essa região de Chieti era considerada o antigo reino de Nápoles, na Itália. O nascimento de São Camilo se dá como um milagre na vida de seus pais e lembra, de certa forma, o nascimento de São João Batista. E por quê? Porque seus pais já eram de idade avançada. A mãe de São Camilo já tinha quase 60 anos e mesmo assim engravidou. O que não é tão novidade, porque eu já conheço história de senhoras que com 56 anos de idade chegou a engravidar. É um caso raro, mas existe. Então, a mãe de São Camilo tinha pouco menos de 60 anos quando engravidou. E o parto do menino foi um pouco complicado, digamos uma gravidez de alto risco, até pela idade. São Camilo nasceu como menino robusto, um pouco maior que a média. Então, isso trouxe consequências de um parto complicado, porém nem comprometeu a saúde do menino, nem tampouco da mãe. Sua mãe se chamava Camila Compelli e seu pai João de Leles, por isso Camilo de Leles. Seu pai era um militar e passava pouco tempo em casa, passava mais tempo nos quartéis. Era viciado no jogo e ganhava, mas perdia muita coisa, tinha muito prejuízo. Isso fazia com que ele dava aquela rotatividade em muitos quartéis. A mãe foi quem educou Camilo na infância e adolescência. Ela a educou na religião, na moral e nos bons costumes. Por ser uma cristã fervorosa, ela, então, transmitiu o conhecimento que tinha para o seu filho. Seu pai também era um homem católico, mas o vício do jogo desviava ele totalmente do caminho de Deus. Quando Camilo tinha apenas 13 anos, perde sua mãe, se torna órfão de mãe. Essa experiência foi dolorosa para ele, porque, como o pai dele vivia de quartel em quartel, a presença maior que ele tinha era a presença da figura materna. E quando essa figura materna desaparece, então ele se vê obrigado a ir aos 14 anos para junto do pai. Isso significa que vai para os quartéis da vida. No quartel, Camilo se tornou rebelde, não gostava dos estudos, tinha pouca escolaridade, e depois da morte da mãe, o incentivo para o estudo aí foi que parou. Isso fez com que o seu pai o jogasse na experiência de soldado, já aos 14 anos. Não tinha estudo, não tinha letra, então foi ser soldado. Agora, era um jovem alto, robusto, de bom físico,
E, por ser soldado e nunca subir de patente pela falta de instrução, então ele pegava o trabalho braçal. Vivia mudando de quartel juntamente com seu pai, porque quando passou a viver com seu pai, entrou na mesma dinâmica do seu pai, ou seja, entrou no vício do jogo. Com uma diferença, como ele era jovem, era muito forte, parrudão, então quando ele perdia, levava tudo no braço. Então era conhecido, era briguento, era conhecido como jovem brabo, né, forte, briguento e viciadíssimo no jogo, semelhante a seu pai. Ainda foi santo, né? Tá vendo? Por isso que, olha, minha gente, isso é importante. Monsenhor João Agripino Dantas, que foi meu pároco, ele gostava de dizer uma coisa: não existe o bom que a gente não possa encontrar uma falha, nem existe aquele tão ruim que a gente não possa encontrar algo de bom. São Camilo foi ruim, mas Deus encontrou na vida dele uma coisa boa e por esta coisa boa transformou totalmente a sua vida. Apesar da fraqueza de seu pai, a dependência do jogo, ele amava Camilo, seu filho, e queria ajudar seu filho. Por isso, tendeu a colocar Camilo na linha do exército para que Camilo de fato pudesse crescer por aí. Como ele era militar, a tendência dele era arrastar o filho para aquilo que ele vivia e aquilo que ele exercia. Quando Camilo tinha 19 anos, perdeu seu pai. Aos 13, perdeu a mãe. Aos 19, perdeu o pai. Como o pai era um viciado em jogo, a única coisa que o pai deixou como herança para Camilo foi sua espada de soldado e o punhal. Para quem é valente, né? Já recebeu muita coisa. Nessa época, Camilo já era famoso por ser um jovem forte, trabalho braçal, desde os 14 anos, violento, brigador e fanático por jogo. Se ele fosse vivo agora, a Copa da Fraternidade estaria com tudo, né? Porque ele ia jogar lá. A morte do pai acentuou esses desvios de caráter. Então, se tornando sozinho, teve que se tornar dono de si mesmo. E aí, aquele que já era brigão, forte e tudo, se tornou mais ainda. Não tinha ninguém para frear ele. Não tinha ninguém para controlá-lo. É tanto que Camilo passou a ser um jovem que todo mundo tinha medo dele. Mas, por volta do ano 1570, ou seja, quando Camilo tinha 20 anos, teve um frade que não teve medo dele. E começou a se aproximar de Camilo, começou a conversar com ele, começou então a criar uma certa amizade com ele, e esse frade descobriu o lado bom que existia em Camilo. Enquanto todo mundo só enxergava nele o brigão, o arengueiro, o cheio de confusão, o viciado em jogo, esse frade conseguiu detectar algo de bom. E aí, se tornando amigo de Camilo, nessa amizade e nesse reconhecimento, Camilo se sente chamado para uma experiência
na vida religiosa. E esse sentir-se chamado, olha, isso é importante, esse ponto. Esse sentir-se chamado de Camilo se deu porque Camilo percebeu que, apesar de sua violência, apesar do seu jeito bruto e aquela estrutura de meter medo em todo mundo que ele tinha, mas ele percebeu que aquele frade conseguiu enxergar o verdadeiro Camilo. Talvez um Camilo frágil, sensível, mas porque perdeu a mãe muito jovem, depois perdeu o pai e teve que se virar sozinho no mundo, teve que aprender a ser uma fera até como proteção, para que não virasse vítima de tantas situações. É aí onde o frade conseguiu se aproximar dele. Talvez eu vou fazer uma comparação aqui. Aí viu que a fera poderia ser uma berra. E esta realidade. Uma compaixão, né? Que a compaixão justamente tem esse sentido. Entrar no outro, sentir-se no lugar do outro, perceber quais são as sensibilidades e aí conseguir fazer algo que mude e que transforme. Muito bem, eu não sei o que seria possível para mudar isso aqui, não tem como. Mas muito bem. Sendo assim, Camilo vai para o convento da Ordem dos Franciscanos. Ao chegar no convento, porém, seu ingresso foi barrado porque Camilo tinha um ferimento no pé, que foi diagnosticado como uma úlcera incurável. Porém, os frades não o abandonaram, apesar disso. Os franciscanos enviaram Camilo para um hospital, o Hospital de Santiago, que era o hospital em Roma, que se dedicava a tratar de pacientes com doenças incuráveis e em fases terminais. Lá, Camilo teve um diagnóstico justamente dessa úlcera incurável. Como não tinha dinheiro para fazer o tratamento, ofereceu-se para trabalhar como servente e conseguiu trocar sua força de trabalho pelos cuidados médicos. Porém, além da ferida no pé, ele tinha uma doença na alma, era o jogo. E aí conseguiu, quer dizer, ele estava trocando a mão de obra o tratamento, porém o vício do jogo fez ele de tal forma se desviar novamente que ele foi mandado embora do hospital. Na rua, veja a experiência dele. Perde mãe, perde pai, pensa que vai para o convento, não é aceito por causa da sua saúde, vai para o hospital, por causa do vício que tem, termina sendo demitido e sai do hospital. E agora, qual é a experiência de Camilo? Morador de rua. Na rua, sem trabalho, sem dinheiro e com um problema no pé, que continuava. Ficou sabendo que os frades capuchinhos estavam construindo um mosteiro. E aí ele se dirige aos frades e consegue com os frades um trabalho de servente. Com esse emprego, então, parece que ele começa a despontar para uma nova realidade. O contato diário com os franciscanos, capuchinhos, foi mudando o seu coração. E aí, aquela coisa, os frades não só deram trabalho a ele, mas os frades começaram como que tentar moldar
conversar com ele, entender, tentar direcionar. E aí ele recebe essa ajuda espiritual e moral, vamos dizer assim, que começa a dar um novo norte à sua vida. Certo dia, quando Camilo ia para o trabalho, teve uma visão que mudou sua vida definitivamente. Porém, Camilo morreu e nunca revelou que visão foi essa. Não se sabe. Ele não escreveu nada, nem contou a ninguém desta visão. Sabe-se que houve esta visão, ele teve essa revelação, e essa revelação mudou totalmente a sua vida, a ponto de abandonar o vício do jogo, de abandonar todos os demais vícios que tinha. Se tornou, portanto, aquele homem mais sereno, mais manso, não era mais aquele brigador que peitava tudo. E, desta maneira, já chegados aos seus 25 anos de idade, Camilo tem sua vida transformada. Pede para ingressar novamente na ordem franciscana, dessa vez os capuchinhos. Porém, mais uma vez, em razão do seu ferimento no pé, Camilo não é aceito. Né? Isso era uma realidade muito presente naquela época, porque se tinha como frade era alguém missionário e mendigante, ele precisaria ser alguém de saúde para aguentar a jornada do dia a dia. Geralmente uma pessoa que tinha algum problema de saúde ou alguma deficiência não era aceita. Isso até na vida sacerdotal. Aqui em Natal, no ano de 95, morreu um monsenhor, conhecido por Monsenhor Severino. Talvez alguém de vocês lembre. Ele tinha um problema que era os 2 pés dele era para dentro. E quase que ele não consegue se ordenar justamente por esse problema. Ele teve que ter a licença de Roma para poder ser ordenado. Então, existia isto no passado. Muito bem. Não conseguiu entrar pela segunda vez na ordem franciscana, mas os franciscanos conseguiu que ele fosse internado mais uma vez no Hospital de Santiago. Desta vez, tendo a vida já transformada, essa sua segunda estadia foi bem diferente da primeira. E aí, ele vai verdadeiramente tratar do ferimento do seu pé, iniciar um tratamento sério. E não só isso, como ele continuava na situação de não ter dinheiro, então ele pagava seu tratamento com serviço. E o serviço agora, nessa segunda experiência de São Camilo, é cuidar dos doentes, na qualidade de voluntário. E São Camilo vai se dedicar de modo particular aos doentes em fase terminal, porque ele começou a observar que, embora houvesse pessoas muito bem pagas para tratar desses doentes, mas eles mesmo assim eram deixados de lado. E foi justamente para os mais vulneráveis, os mais, vamos dizer, repugnantes, que São Camilo vai ao encontro, vai cuidar e vai tratar. Olhe, entenda esta realidade de fase terminal. Em um hospital dedicado a tratar de doenças que não tinham mais cura, numa realidade, num contexto de época em que não se tinha tecnologia nenhuma. E muitas vezes um tratamento de um ferimento, de uma coisa assim, era alguma água, algum remédio que passava por cima para limpar e depois se enrolava com a faixa e pronto. Por isso eram isolados. E São Camilo se dedica justamente a esta realidade. Camilo de Leles passou a enxergar nos doentes terminais, rejeitados e repugnantes, o próprio Cristo. Se assemelha a quem aqui?
São Francisco, né? Passa pela experiência com o leproso para identificar no leproso o próprio Cristo. Amava-os de todo o coração e passou a viver por eles, por esses doentes. Os enfermos que tinham condições de se manifestar, agradecia emocionado pela atenção e o carinho que recebia do jovem, forte e cheio de amor cristão. Veja a situação desses doentes. Os que tinham condições de manifestar, de alguma forma, agradecia. Portanto, dá para a gente ver a imagem de pessoas que já, talvez para o mundo já fosse considerada como mortas, mas ele dedicou toda a sua atenção. Muitos se converteram ao serem cuidados por São Camilo. Outros tantos faleceram na graça de Deus, pois Camilo os levou ao arrependimento e à confissão. E aí a gente vê o trabalho de Camilo. Não foi só cuidar do corpo, mas também foi cuidar da alma. Levando muitos à conversão, levando muito a pedir a penitência, a confissão, levar muitos a entender que apesar daquela enfermidade, naquele estágio tão crucial, tão forte na vida dele, mas mesmo assim existia um Deus que o amava, que o queria bem e o queria pertencer. É um desafio. Você vê uma pessoa num estado terminal e você ainda conseguir mostrar para aquela pessoa, naquele seu sofrimento, que existe uma luz, que existe uma paz, que existe uma esperança, que é Deus. São Camilo, portanto, começa a passar por essa experiência, a viver isto. Um detalhe, ele aqui ainda é um cristão, um leigo. Ele aqui não é de ordem religiosa, ele aqui não é sacerdote, ele aqui não é um cristão. Tudo o que São Camilo fez até aqui nessa experiência tem 2 pontos fundamentais. A educação da fé que recebeu da mãe, lá na base. Como é importante transmitir a educação da fé na base, na infância, os menininhos. Dá trabalho, dá. Tem missa que se pergunta, quantos minutos da missa eu participei, de fato? Mas essa dedicação em mostrar o caminho de Deus, em estar ali, em rezar junto, isso é importante. Muito importante. Vocês da comunidade, é importante para os seus filhos, é importante para os seus netos, é importante até para aquele mundo de crianças lá da comunidade que se aproxima no dia de catequese. O testemunho de vocês, quanto é importante para essa fundamentação na fé. Para levar suas crianças. Pois é. Pois bem. Então, tudo isso é muito importante. E porque a semente de Camilo começou aí. Os frades, lá na frente, nos seus 20, 25 anos, eles souberam enxergar essa semente e cultivaram para que ela fosse crescendo no momento oportuno. E ela vai desabrochando, porque essa experiência de São Camilo com os enfermos é o que vai proporcionar nele uma experiência de Deus. Eu posso dizer, vai ser o deserto de Camilo. Vai ser toda a sua formação, o dedo de Deus vai trabalhando em sua vida. O testemunho de São Camilo começou a atrair jovens que se dispunham a segui-lo no caminho amoroso e gratuito aos doentes. E olha aí, o toque de Deus que vai revelando os seus projetos. Camilo vai para o hospital, começa a fazer um trabalho voluntário como forma de pagamento por seu tratamento. O primeiro princípio é isso. Aí Deus vai mudando pouco a pouco a sua vida, vai lhe mostrando uma realidade nova de contexto, vai mudando, moldando Camilo, e essa sua mudança daquele jovem forte, viciado no jogo,
de pegar briga com Deus e o mundo, aí outros jovens começam a perceber a mudança que houve. E essa mudança se torna um atrativo. E começa também a se aproximar de Camilo para viver aquela experiência que ele está vivendo. Nesse tempo, uma santa amizade nasceu com um padre. Quem é esse padre? Falei no encontro passado dele. Nesse período, São Camilo começa uma amizade com São Felipe Neri, que já era sacerdote. E esse encontro com São Felipe foi decisivo na vida de São Camilo, porque Felipe e Camilo caminhando junto e tendo aquela ação de Felipe de também agir em favor dos necessitados, Camilo então começa a perceber que Deus tem um plano para a sua vida. Esse plano teve uma primeira realidade, uma confraria. E uma confraria de ministros camilianos. O primeiro passo foi esse. Camilo não criou uma ordem. Criou uma confraria de jovens como eles, disposto a fazer um serviço caritativo a esses doentes. Uma irmandade, como se diz hoje. Estes jovens, a princípio era apenas essa irmandade de voluntários dispostos a cuidar de enfermos pobres, miseráveis, terminais, rejeitados por todos. Veja as características. Né? Enfermos pobres, miseráveis, terminais, rejeitados por todos. São Felipe Neri incentivou e ajudou São Camilo de Leles a estudar, porque São Camilo até então não tinha instrução nenhuma, a não ser aquela que ele recebeu da mãe na sua infância, e vestiu o hábito da própria congregação, ou seja, a veste talare nera com la croce roxa, a batina preta com a cruz vermelha. E aí, em 1591, São Camilo teve a sua congregação, a sua confraria e irmandade aprovada pelo Vaticano, tornando assim uma ordem religiosa, a ordem camiliana. Ele também, incentivado por Felipe Neri, não só estudou, mas com os estudos ele também foi ordenado sacerdote e se tornou um sacerdote. Como sacerdote, foi eleito superior da ordem que ele agora criara. Essa ordem dos camilianos também é conhecida como Ordem dos Padres Enfermeiros. E São Camilo dirigiu essa ordem por 20 anos, depois de ordenado padre. Conforme se diz os estudos, dirigiu com mão de ferro e disciplina militar. Era a formação que ele tinha. Então era muito, digamos, muito rígido, muito sério e levava a coisa com bastante empenho. Após 20 anos, São Camilo dedicou os 7 restantes anos de sua vida a ensinar como cuidar e conviver com os doentes. Essa é uma coisa interessante. Porque ele foi superior 20 anos, tudo bem, regeu, mas ele nunca abandonou o seu lado primeiro, o serviço direto. Não é? Isso é bem interessante. E não só isso, mas deixou
a condição de ministro geral, de superior, e agora vai viver se dedicando aos outros a como cuidar e como conviver com os doentes. Isso é algo que deve marcar a gente, porque os fundadores hoje são fundadores, estão aí, estão guiando. Mas os fundadores sabem que vai chegar um dia em que eles não são mais os cabeças na frente. Daqui a 50 anos, eu acho que nem eu tenho mais, quanto mais. E aí é necessário o quê? Essa dinâmica. Você pode ir primeiro, criatura, não ri não. Tem que ter essa dinâmica. Tem que ter essa dinâmica de quê? Veja o incentivo de São Camilo. Ensinou aos seus a conduzir o barco. Quando ele ensinou a tratar bem daqueles doentes, quando ele ensinou a saber conviver com aquela situação para os seus discípulos, ele estava dizendo, o barco precisa continuar e vocês precisam também aprender a dar continuidade. Isso é importante. Porque a continuidade se faz presente por meio de nós. Isso é em toda a igreja. Jesus sabia que sua missão ia terminar. O que foi que ele fez? Escolheu 12. E disse, continue. Os apóstolos, onde ia passando, começou a perceber que ele não ia conseguir dar conta de tudo só. Então começou a impor as mãos, eleger outros sacerdotes, eleger outros episcopos, outros apóstolos, para dar continuidade. E a igreja, ela tem essa graça de saber transmitir e dar essa continuidade. Isso é preciso a gente saber dar também. E vocês que hoje estão aqui, novinhos, bonitinhos, vão também chegar o tempo que vai ter que passar. A continuidade é isso. Porque antigamente era uma vida muito rústica. Não tinha. Você pega você pega um tempo de uma Santa Teresa d'Ávila, que vai para um mosteiro, e tudo que ela tem como uma cama é uma esteira de palha, somente uma esteira no chão, e ela se deita em cima, e tem lá, sei lá, uma pedra, um pedaço de pau como travesseiro. Vai lá em Assis, na gruta onde São Francisco ficava. Não tem nada a não ser o chão para ele se deitar. Era uma vida. Esses camaradas souberam. Agora, quando eu falei do rapaz aqui, é porque, meu filho, não é que aqui é morte. Que uma coisa era um jovem de uma vida de comunidade, né, de um espírito, vamos dizer, carismático, essa realidade, inserido, treinado para formar, para levar todos a Cristo, mas dentro de um espírito totalmente laical. Outra coisa é você dentro de um seminário que vai ser trabalhado para ser um sacerdote e vai ser um presbítero no meio do povo. Tirado do povo, formado e depois jogado no meio do povo para oferecer sacrifício por si e pelos seus. Muda. Não é a mesma coisa. Né? E não adianta a gente querer dizer, que lá na comunidade era assim, era assado. Aí o reitor, não, meu filho, mas aqui é cozido, nem assim, nem assado. Entendeu? Então, são essas mudanças da vida. Que eu digo isso porque eu fiz a experiência também dos capuchinhos. Eu fui religioso franciscano. Fiz propedêutico, postulantado, fiz noviciado, então conheci a vida religiosa e depois vim para dentro de um seminário.
E a gente pôde perceber bem direitinho o quão é diferente as duas realidades. Como é diferente o modo de preparar, como é diferente o modo de ver o mundo, como é diferente o modo de formar você para inserir você de novo no mundo. Então é algo que a gente assim sentiu e passou e sabe que há essa mudança. E muitas vezes o formador é aquele que sabe da fragilidade de um e de outro, e mesmo sabendo dessa fragilidade, mas ele tem que ser um pouco firme, porque ele tem que mostrar àquele candidato que ele deve superar seus limites, sua própria fragilidade, para se tornar um forte. Não é ser duro por ter prazer de ser ditador, sei lá, de ser aquela coisa de pegar no pé. Mas ser duro para dizer, é preciso a gente sair da nossa fraqueza e aprender com a nossa fraqueza para nos tornarmos fortes. Isso é muito importante. E São Camilo, portanto, soube fazer esta realidade. Primeiro ele passou pela sua própria vida e depois ele então começa a transmitir aos seus. São Camilo, no seu serviço, nos seus anos finais, ele suportava horríveis dores nos pés, devido à sua enfermidade, que era incurável, e ele morreu com essa enfermidade. Mas mesmo assim, com essas dores todas, ele ia visitar os doentes nas casas. E, visitando os doentes na casa, vendo a situação deles, muitas vezes São Camilo trazia os doentes nas costas. Como ele era muito forte, então ele era parrudo, ele trazia nos braços e nas costas o doente para levar para o hospital de Santiago, para que pudesse assim ser tratado. São Camilo teve também um dom, o dom da cura, pela palavra e pela oração. E com esse dom da cura, muita gente aproximava dele para que ele pudesse rezar, para que ele pudesse então levar essa esperança da cura a tanta gente. Foi algo que se fez presente na sua vida. Por isso passou a ser procurado por gente de todos os lugares, não só de Roma, mas da Itália e circunvizinho. Tornou-se famoso e amado por toda a Itália, tido como santo ainda em vida por todos, por tudo que ele fez e pela sua dedicação. São Camilo faleceu em 14 de julho de 1614, com fama de santidade. Porém, foi canonizado apenas em 1746. Ele foi declarado padroeiro dos enfermeiros, padroeiro dos hospitais e padroeiro dos doentes em 1886. Então esta foi, de maneira bem direta, a vida de São Camilo de Leles. Um homem que poderíamos dizer, por ter um pai pouco presente em casa e ainda viciado em jogo, em tudo, São Camilo poderia se ver hoje na realidade de tantos jovens em famílias que não têm a mesma situação, ou seja, não é aquela família bem equilibrada, bem cristã. Porque um faz isso, porque o outro faz aquilo, metido em jogo, metido no alcoolismo, metido muitas vezes na droga. São Camilo, se a gente for observar pela sua realidade, ele tinha tudo para se perder, e quase que se perdeu. Porque quando não tinha mais pai nem mãe, aí ele se tornou
um jovem de sua época, metido em tudo que tinha direito, em confusões e tudo mais. Mas, mesmo assim, Deus pôde trabalhar em São Camilo e pôde resgatá-lo. Meus irmãos, se a gente olhar isso direitinho, isso abre uma perspectiva de esperança tão grande para o mundo de hoje. Quando a gente vê tantas pessoas aparentemente desajustadas, desregradas, sem horizontes, e que isso faz, o exemplo de São Camilo faz a gente entender, se a gente for, não precisa a gente ser frade, mas se a gente fizer o papel que fizeram os frades, de chegar junto, de procurar conversar, de procurar compreender, de agir com compaixão. Se a gente fizer o papel de São Felipe, que em se aproximando de São Camilo, incentivou ele aos estudos, incentivou ele a fazer a coisa certa, a correr atrás do tempo perdido, pode ser que a gente não salve tudo, mas a gente conseguirá salvar muitos. Como São Camilo, então, pelo seu trabalho, conseguiu salvar. Não só no corpo, mas também na alma. Uma coisa que foi salientada é que, quando ele morreu, que os médicos começaram a preparar ele para o sepultamento, perceberam que aquela ferida que ele carregou a vida toda no pé desapareceu. De alguma forma, aquele ferimento de São Camilo foi a sua purificação a vida toda, em cuidado de doentes. Pois bem, então esta é um pouco da realidade de São Camilo que a gente hoje passa para você. Então, saindo o segundo tomo, o segundo volume, né, do livro, do caderno de oração desse ano de 2018. Todo mundo já tem? Já foi? Ah, foi deixado opcional. Mas veja, a proposta desse caderno de oração é a proposta da gente enriquecer mais a nossa espiritualidade, aprofundar mais. E uma coisa que vai, como diz para honrar São Camilo, que é italiano, piano piano, pouco a pouco. Vai lendo, vai estudando, vai aprofundando, né? vai tendo uma experiência melhor, vivendo as virtudes, procurando então ter essa interação, né, dentro da nossa espiritualidade, né? Começando aqui justamente com São Camilo, né? Então, vivendo todo isso é importante. A vida dos santos. São Camilo, para buscar também a sua santidade, ele não só se deixa conduzir pelo aconselhamento de São Felipe, mas ele também se inspira em Santo Inácio, para que ele também possa desfrutar. Então, veja, a vida dos santos é como um alimento que nos auxilia, que nos ajuda na nossa própria santidade. E isso é importante, porque se a gente não cuidar da nossa base, se a gente não cuidar da nossa espiritualidade, o que é que nós vamos oferecer? É simples assim. Porque, olha, a gente faz o juramento, primeira fase, segundo estágio, terceiro, quarto, recebe a medalha, bota no peito, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço assim, eu faço assado. Aí tudo bom, agora vamos pegar essa laranja, vamos espremer. Qual é o suco que vai sair? Aí isso a gente tem que acordar. É a experiência de Deus que eu falei no Evangelho da missa antes daqui. Porque, olha, para São Francisco, ele nunca pensou na vida passar perto de um leproso.
Mas só foi quando ele aceitou o leproso que a vida dele foi transformada. São Camilo só foi quando ele consagrou sua vida aos doentes em fase terminais, se dedicou totalmente àquilo, que ele enxergou Cristo naquela experiência, foi que a vida dele foi transformada e ele não só mudou a vida dele, mas mudou a vida de muita gente. Nós não somos São Francisco, nem somos São Camilo. Somos cada um de nós. José, Maria, André, Edivan, Fátima. Mas qual é a experiência de Deus que eu estou tendo no meu hoje para eu chegar ao ponto de dizer, vale a pena ser o que eu sou e estar onde eu estou? Porque pegar no arado e olhar para trás não é digno de mim. Então a gente ter essa consciência de ir aprofundando a nossa caminhada, a nossa espiritualidade, a nossa experiência de Deus, para a gente então se sentir realizado. Não ser uma coisa que estão me forçando a ir a isso, mas ser uma coisa que eu sinta a necessidade de ir por aí. É diferente. Ok? E um outro ponto também interessante, esse caderno de oração ele está sendo dividido em 4 meses. Maio, junho, julho e agosto está Camilo de Leles, não é? E nos outros meses vai ter também Santo Afonso Ligório, Maria Grião de Montfort. E nós estamos especificando a história de cada um. Então, essas histórias que o padre está colocando aqui, muitas coisas estão também contidas dentro desse caderno de oração. A primeira parte, nós vamos falar o que são as heresias, as apostasias, não é? O que é essa questão da apologética, o que é as falsas doutrinas, e muitas vezes nós podemos ser que venhamos a cair em algumas delas porque nós não sabemos. Então, como é importante que vocês também adquiram esses conhecimentos e possam apurar a fé que cada um tem. Não é? É muito importante para os fundadores conhecerem as histórias dos santos, porque nós vamos vendo o que aconteceu com eles e fazendo também um paralelo do que acontece conosco, como se foi as fundações que eles tiveram, como está sendo a nossa fundação. E aí a gente vai ter a condição de ir arrumando, dando cada vez mais um brilho que seja necessário. E sempre esses fundadores, eles tinham algo que Deus os chamava, mas eles também defendiam algo. Então, por exemplo, quantos franciscanos defenderam alguma heresia? E os dominicanos também, eles eram muito ferrenhos nessa questão da apologética, da defesa. E eu saí procurando qual a heresia que São Camilo tinha combatido, ou tentado mostrar. Porque, por exemplo, vocês vão ver aqui o jansenismo, que era muito forte, os protestantes, que eram muito fortes. E aí foi muito lindo quando eu descobri que São Camilo ele tinha algo que ele batia muito. Quantos hereges, com todo o desacato que eles tinham à igreja, mas quando eles estavam padecentes, que iam nos hospitais, naquele último momento, ele se encontrava justamente com São Camilo. E por esse dom da cura, por esse dom da palavra, por esse dom do entendimento do Espírito Santo, ele se convertiu ali, naqueles últimos momentos. Então a gente pode ver que um carisma pode não ser o nosso, mas quantos carismas são brilhantes porque são de Deus. Então que a gente possa também rever na nossa história, discípulos da Mãe de Deus. Quais são as heresias que nós precisamos combater? O que é que nós precisamos defender da nossa igreja? Nós somos uma comunidade como? Façam vocês o paralelo da história que vocês estão acolhendo aqui desses santos com a história que nós vivenciamos enquanto nosso carisma.
quando se fala assim, e os votos? Vamos pensar, e os nossos votos? E a parte que sustentava essas comunidades, e a nossa parte de sustentar a nossa comunidade? Que a gente possa ver, conhecer, para podermos reconhecer o que é nosso, gente. E por isso, o desejo dele de ser sacerdote era para poder ministrar justamente, não é, os sacramentos. E quantas pessoas tiveram o direito a céu por aquele carisma que estava ali, por aqueles que não foram omissos e responderam junto com São Camilo. Amém? Então, que nós tenhamos esse entendimento, esse crescimento cada vez mais de buscarmos aquilo que vai embelezar a nossa resposta a Deus.